Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor está muito próximo de estender, seu patrocínio com a Superbet até 2030. O Tricolor volta a campo na segunda-feira pela semifinal do Campeonato Paulista, jogando fora de casa contra o Palmeiras. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. São Paulo deve ter o reforço do Luiz Gustavo para o jogo de semifinal, jogo único no Allianz Parque, segunda-feira contra o Palmeiras. E o Palmeiras deve ter à disposição. Aliás, ele fez o primeiro treino dele pelo Palmeiras, Vitor Roque. Vou trazer alguns detalhes e informações dos dois times que já estão se preparando para esse encontro de segunda-feira. Mas antes, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos. Todos os dias tem informações, bastidores do mundo da bola para vocês. Tá chegando aí essa fase final aí de Campeonato Paulista, agora o bicho pega, é jogo único, segunda-feira, depois de toda aquela polêmica, vai ter no Allianz Parque o São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, jogo único. E o São Paulo pode ter uma novidade, ou caminha para ter uma novidade, que é o Luiz Gustavo, jogador que teve uma lesão logo no começo, da pré-temporada lá nos Estados Unidos, e é um jogador que deve estar à disposição do técnico Luiz Ubeldia, cumprindo aquela função de primeiro volante, já que o Alisson tá fazendo muito essa função de primeiro. O Zubeldia, que agora joga com 3 zagueiros, o Alan Franco ali fazendo meia, sobra com Ferrarese, com Arboleda. Funcionou assim no jogo da segunda-feira na classificação contra a equipe do Novo Horizontino. O São Paulo agora adotando esses 3 zagueiros, mas aí tem também o reforço do Luiz Gustavo, que é um jogador de marcação, que é um primeiro volante, tem também essa possibilidade ali de fechar como se fosse uma espécie de um terceiro zagueiro. É um reforço, é uma posição, se de repente você abre mão de 3 zagueiros, e aí você pode ter o Luiz Gustavo até para você ter o Alisson um pouco mais à frente, então são possibilidades, são características a mais que você tem no elenco que você pode ter como opções caso você precise aí nesse jogo. Então por isso o jogador que já está se preparando, já tinha passado pela transição e já está entregue para treinar com o Zubeldia já desde a semana passada, já tem mais de uma semana aí treinando com o elenco. Então por isso fica à disposição, teve também, ou está tendo toda essa semana para ficar à disposição e ficará no banco de reservas, estará na lista de relacionados e no banco de reservas para o jogo contra o Palmeiras. O São Paulo ainda não divulgou o que aconteceu nesse treino em específico, mas a gente sabe que existe uma expectativa para o retorno do Luiz Gustavo. No último jogo, o Ferreira, que estava de fora das últimas 4 partidas, acabou entrando, até fez uma grande jogada ali que quase resultou num gol. E agora fica então a expectativa de saber se o Luiz Gustavo vai ser ou não relacionado para essa partida contra o Palmeiras. O Luiz Gustavo, que não jogou ainda pelo Campeonato Paulista, teve uma fratura no dedo do pé e está se recuperando. Iniciou na semana passada esse período de transição, portanto pode iniciar no banco de reservas contra o Verdão no Choque Rei. Além dele, o Juan e também o Rodriguinho seguem o período aí de transição nos gramados para também ser opções aí para o técnico Luiz Ubeldia. Para além disso, Luiz Gustavo é uma opção natural aí, uma alternativa natural para a lesão do Pablo Maia. O técnico Luiz Ubeldia na última segunda-feira acabou utilizando novamente aquele esquema com 3 zagueiros, inclusive os 2 jogos em que utilizou isso recentemente acabou vencendo, contra o São Bernardo e contra o Novo Horizontino, inclusive contra o Palmeiras, arrancou ali um 0-0 no Allianz Parque. Pode muito ser que o Zubeldia novamente escalhe essa formação. Mesmo com o Luiz Gustavo à disposição. Inclusive, então, essa preparação, gente, vai muito para saber se o Zubeldia vai mudar a escalação, voltar para a formação inicial que ele estava utilizando, com 2 meio-campistas mais recuados, enfim, ou se ele vai com essa opção de 3 zagueiros. Tá certo? Agora, fora dos gramados, hoje a Superbet, o CEO da Superbet, que é a patrocinadora master aqui do São Paulo, deu uma entrevista a uma revista especializada em patrocínios, em bets aqui no Brasil, e acabou dizendo que estão estudando uma possível extensão desse patrocínio master. Atualmente a Superbet tem um contrato com o São Paulo até 2026, mas segundo o CEO da empresa, essa extensão já está quase acertada, até 2030, que seria o ano aí de centenário do São Paulo. Então, o São Paulo ainda não se pronunciou sobre isso, deve acontecer nos próximos dias, mas ao que parece, pelo menos pelo CEO da Superbet, é que essa extensão até 2030 está muito bem encaminhada, patrocinadora master aqui de São Paulo, tá bom, Mi? Beleza, Má, muito obrigada por todas as informações. E aí, Alex?
Pois é, o São Paulo tentando buscar essa renovação é importante, né, em relação à parte financeira. É um clube que vive momentos complicados, inclusive com informações recentes de direitos de imagem atrasados. Isso aí é muito ruim para o clube, né? E basta ter um tropeço ou uma sequência de maus resultados que, mesmo que não tenha nada a ver, as pessoas começam a dizer, também, criam fantasmas, né? Tá vendo? Tá perdendo porque não estão pagando. Aí começa a criar burburinho, a criar tumulto. Isso é muito ruim, né? E os jogadores têm que tentar fazer disso algo paralelo para que o São Paulo possa resolver os problemas e encarar esse jogo aí contra o Palmeiras na segunda-feira, buscando uma vaga para a final do campeonato. É o que o São Paulo tem que fazer. Bom, o mais importante hoje que eu vejo nesse São Paulo é a volta do Luiz Gustavo. Até porque perdeu-se o Pablo Maia, Sim. que é um dos principais jogadores ali no setor de meio campo com o Alisson. Então, entrando o Luiz Gustavo ali com o Alisson, eu creio que dá um equilíbrio legal. Sim. Então, esse São Paulo aí tem muito não sei, vai ser um jogo difícil pro Palmeiras, hein? Vai ser um jogo muito difícil, até porque se o São Paulo entrar com força máxima, vai ser um jogão. Vai mesmo. E a renovação com o patrocinador, será que é uma boa pro Tricolor? Eu acho que sim, né? Acho que sim, né? Tem que renovar, né? A menos que venha outro e pague mais. Eu esperaria um pouquinho mais, viu? É tanta oferta aí, é tanta bet que tem aí, toda hora aparece uma aí com valores aí. Espera um pouquinho, vê a melhor oferta, né? E vai trabalhando, até porque o São Paulo precisa fazer um caixa legal. Hora de falar sobre uma ameaça de um torcedor organizado do Palmeiras, especificamente contra jogadores do São Paulo. Marcelo Lima, presidente da TUP, uma das principais uniformizadas do Palmeiras, gravou um vídeo em que ele disse, abre aspas, chutou a bandeirinha do Palmeiras, a gente invade o campo. Só para lembrar, tem sido uma prática, especialmente do Luciano, atacante do São Paulo, para comemorar seus gols, chutar a bandeirinha com o escudo do adversário como visitante. Isso já aconteceu algumas vezes no próprio Allianz Parque, e o Yuri Alberto foi outro que tomou essa decisão. Segundo o Marcelo Lima, se qualquer jogador do São Paulo, no clássico da próxima segunda-feira, valendo vaga na final do Campeonato Paulista, se houver esse chute na bandeirinha, torcedores do Palmeiras invadirão o gramado. E aí, ninguém sabe o que pode mais acontecer. Importante contar que o duelo entre Palmeiras e São Paulo segue agitadíssimo nos bastidores. São Paulo nem sequer mandou representantes para a reunião virtual que aconteceu na Federação Paulista nesta terça-feira e que definiu pelas datas e horários das semifinais. Isso porque o São Paulo já tinha informação de que a federação aceitou o pedido do Palmeiras para que o confronto acontecesse no Allianz Parque na segunda-feira. São Paulo gostaria de jogar no sábado ou no domingo, datas que inviabilizariam a partida na Casa Alviverde, isso porque o Allianz Parque recebe nesse sábado um show do Offsprings. Vamos ver aqui o campo. Só rapidamente colocar os números do Zubeldia em clássico. Daqui a pouco a gente vai colocar o Vitor Roque falando uma conversa dele com o Hendrick. Mas olha lá, o Luiz Zubeldia em clássicos, hein? 7 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Tem um aproveitamento de 42,8%, fez 10 gols, sofreu 9, 2 jogos sem sofrer gols, finalizações por jogo 11,8, posse de bola 52,8. Eu achei que fosse mais, para falar a verdade, porque dá uma sensação que ele é bom nos clássicos e tal, é um desempenho ok. Ok, é. Ele teve mata-mata já? Não tô lembrando agora. Não, ou foi só brasileiro, né? Não, só brasileiro. Ele não Ele teve na Libertadores. Não, mas não clássico local, né? Clássico em mata-mata, não. Não, né? Clássico regional? Não. Tá tendo agora, né? Agora o primeiro mata, né? Tá tendo agora, nesse estadual, o desempenho dele é bom, né? Empatou com o Palmeiras, é razoável, né? É igual, mais ou menos parecido. Ele perdeu do Santos. Exato. Mas tem uma aura aí de que o time joga melhor quando joga um time bom, né, Arnaldo? Não, depende, né? Eu acho que, na verdade, isso precede o Zubeldia, né? Acho que o São Paulo tem comportamento normalmente melhor, mais focado, intenso. Essa fama do São Paulo jogar melhor partidas mais importantes ou contra adversários mais desafiadores, ela vem desde lá antes do Carpini, desde a época do Dorival, né? E acho que agora é uma situação... Ele tá, acho que o Zubeldia, penando um pouco o Paulista por conta dessas situações todas que a gente tem falado também. É a primeira vez que ele comanda o time nesse campeonato. Então, acho que
agora ele refez o time e vai jogar como visitante numa semifinal, que era tudo que é desaconselhável para um time grande fazer, né? A semifinal tem um peso. O Vessone falou da escala de arbitragem. É mais fácil escalar a arbitragem para a final do campeonato do que para a semifinal do campeonato, sendo esses os jogos. Jogo único, Sim. É mais difícil você escalar para esse final de semana do que para uma final, seja qual for a final, com 2 jogos. E acho que essa situação, São Paulo chegou com a campanha pior que o Palmeiras, vai jogar como visitante e tudo mais. Mas eu acho que o Zubeldia, passando do Novo Horizontino, acho que a perspectiva dele passa a ser um pouco outra. A partir de agora... rompeu uma barreira. Uma marca que os outros não romperam, por exemplo. Sim, foi a marca da demissão do Carpini e do Rogério, né? A eliminação para Água Santa e para Novo Horizontino. Começando aí a Libertadores, que ele foi muito bem, né? Ele saiu da Libertadores sem perder. Ele era o campeão sul-americano pela LDU. A Libertadores ele conhece, o Paulista ele não conhece. Libertadores ele conhece. Passando dessa arrebentação, começando o Brasileiro e a Libertadores, eu acho que ele vai conseguir a façanha de completar 1 ano no trabalho do São Paulo. Isso é uma façanha, né? Técnicos não conseguem essa marca, a não ser o Rogério e o Diniz por conta da pandemia. A ver, né? Como será o desempenho do time contra o Palmeiras. Acho que se não for uma eliminação desastrosa, ela não implicaria na saída do técnico. Mas tem que esperar o jogo para a gente ver, né? Se não for uma tragédia, 5-0, que o Dorival perdeu, né? 4-0, como o Rogério perdeu, talvez ele chega com alguma, depende desse jogo, claro, tranquilidade para o brasileiro, né? Para começar o brasileiro, quer dizer. Não se engane, cara. Como assim? É óbvio que se ele tomar uma goleada e... Isso, é o que eu quero dizer. Mas não se engane, se o São Paulo for eliminado pelo Palmeiras... Tem barulho. Mas vai ter muito barulho, porque... Faça esse exercício, ontem eu fiz. O Vessa, que é o cara mais internetico que eu conheço. Ele é uma espécie de Starlink ambulante. Ele se conecta com tudo, entendeu? Com tudo. 6G já. Ele mandou um link para nós ontem da nota oficial do São Paulo. Eu fui ler a nota e depois fui ver os comentários. Cara, a gritaria dos caras, pensei que era a demissão do Zubeldia. Não era a demissão do Zubeldia. Tô decepcionado. Decepcionado que não era a demissão do Zubeldia. As galera achando que era a demissão do técnico. Não, surgiu um papo de que teve vaia no Morumbi. Não teve, o Arnaldo estava lá, né? O estádio está com ele. Eu queria entender isso, cara. Você dá pra entender. Ajude a gente. Dá pra entender. Social Manda mensagem aí, pelo amor de Deus. Dá pra entender isso aqui. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor entra em campo nessa segunda-feira pela semifinal do Campeonato Paulista, jogando fora de casa contra o Palmeiras no Allianz Parque. E o São Paulo deve ter a volta do volante Luiz Gustavo, mas eu acho difícil, né, pessoal, ele começar como titular, até porque ele está sem ritmo de jogo, ficou muito tempo fora, né, por causa da lesão. Então o Zubeldia deve mandar a campo novamente um time com 3 zagueiros. Eu particularmente não gosto muito dessa formação, mas jogando fora de casa contra o Palmeiras, não acho tão ruim assim, e até porque nos últimos 3 jogos, né, que o São Paulo jogou com essa formação, foram 2 vitórias e 1 empate. Então é uma boa formação, né, pessoal, para esse jogo decisivo. E os bastidores seguem fervendo aí, né, pessoal? O presidente do São Paulo queria que o jogo fosse no sábado e o Palmeiras na segunda, então confirmou ir para segunda-feira. Mas que nem eu já falei, né, pessoal, alguns vídeos atrás, o presidente do São Paulo poderia ter esforçado mais para pressionar mais o Zubeldia, né, pessoal, pelas vitórias. Até porque o São Paulo ficou 5 jogos sem vencer, alguns jogos atrás. Alguns comentaristas criticam os dirigentes do São Paulo porque jogou em Brasília, que não sei o quê. Mas, pessoal, jogando em Brasília ou nos Estados Unidos ou na Espanha, contra o Velo Clube e contra a Inter de Limeira, o São Paulo tinha que ter vencido, né, galera? Então, claro que o presidente do São Paulo tem sim sua culpa, né, o dirigente, mas muito tem culpa também o Zubeldia. Naquele jogo contra o Velo Clube mesmo, o São Paulo tomou 3 gols no empate por 3-3. Contra a Inter de Limeira, o São Paulo não conseguiu vencer com um jogador a mais. E apesar de alguns comentaristas falar, né, pessoal,
que o Zubeldia não corre muito risco de demissão, a não ser que sofra uma goleada para o Palmeiras. Eu particularmente não concordo muito, até porque ele já está quase um ano no comando do São Paulo e o time não evolui, né, pessoal? Já foi eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores. Esses jovens da base, né, pessoal, não ganham oportunidades, como o Rian Francisco, o Mike, o Ferreira. E o São Paulo precisa muito disso, né, pessoal? Até porque atravessa uma grande crise financeira. Do que adianta, né, pessoal? O São Paulo fechou uma parceria com o empresário grego Ângelos Marinakis, que deve investir mais de 600 milhões de reais na base do tricolor, se tem um treinador que não gosta de utilizar esses garotos, né, pessoal? Não faz nenhum sentido. E o São Paulo negocia a extensão de seu contrato de patrocínio com a Superbet até 2030, quando o clube vai comemorar seu centenário. O acordo atual, que coloca a marca no principal espaço da camisa tricolor desde o ano passado, vale até 2026. O novo contrato terá um aumento nos valores. Atualmente são pagos 52 milhões anuais fixos, além de bônus por metas. Lembrando que recentemente, né, pessoal, a Superbet se comprometeu a pagar boa parte do salário do meia Oscar. Em entrevista, né, a Games Magazine Brasil, veículo especializado na cobertura de bets, o CEO da Superbet, Alexandre Fonseca, afirmou que a extensão já está acertada. Então abre aspas aí para ele. Vamos anunciar em breve, mas dou em primeira mão para você a notícia de que fechamos um contrato até 2030, comemorando o centenário do tricolor paulista. É um orgulho estar do lado do São Paulo por tanto tempo, mostrando nosso compromisso de longo prazo, afirmou, né, Fonseca. Já os dirigentes, né, do São Paulo são mais cautelosos, já que o contrato ainda não foi assinado. E o São Paulo então está muito perto, né, pessoal, de estender seu contrato de patrocínio com a Superbet até 2030. Mas vamos ver os valores, né, pessoal? Até porque a gente viu recentemente o Palmeiras e o Corinthians fechando seus patrocínios com um contrato de mais de 100 milhões de reais anuais. Então vamos ver se o São Paulo chega pelo menos perto, né, pessoal, desses valores. Então é isso aí, galera. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.